Olá, minha gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos aí hoje em mais uma videoaula, aula de física, com o tema Movimento Retilíneo Uniforme, comigo, professor Alexandre Santos Xandão. Então vamos estudar um dos movimentos mais importantes da física mecânica, que é o movimento retilíneo e uniforme. Primeiramente, vamos pegar aí a definição dos elementos aí. Retilíneo quer dizer reto, uniforme de uma única forma. Quer dizer que o movimento em linha reta ele vai acontecer sempre que uma partícula, um móvel, andar em linha reta, certo? E o uniforme, uma única forma, quer dizer que ele vai manter sempre as mesmas características, tá certo? Então vamos lá. Temos o seguinte, definição. O movimento retilíneo uniforme é quando acontece, o móvel percorre espaços iguais em intervalos de tempos iguais. Claro, se ele tem uma única forma, cada espaço pelo móvel percorrido tem que ser igual. Cada intervalo de tempo percorrido pelo móvel tem que ser igual. Então, tudo vai permanecer igual, tudo vai permanecer o mesmo, tá certo? Então, a tartaruguinha que apareceu no primeiro momento está aqui de novo. Se você perceber, ela está andando a cada 1 segundo 10 centímetros. Então, veja, o intervalo de tempo é de 1 em 1 segundo. A variação de espaço é de 10 e 10 centímetros. Isso caracteriza o movimento uniforme. Ele percorre espaços iguais em intervalos de tempos iguais. E a velocidade da tartaruguinha sempre vai ser a mesma, claro. Se o espaço é igual, se o intervalo de tempo é o mesmo, então a velocidade também tem que ser a mesma, tá certo? Lembre-se o seguinte, para calcular a velocidade média é ΔS sobre ΔT, é a distância sobre o tempo. Então, com essa informação, a gente calcula a velocidade, tá certo? Então, você pega aí, por exemplo, duas posições, dois tempos, faz a diferença entre eles. No caso, 20 menos 10, 10. 2 menos 1, 1. 10 dividido por 1, 10 centímetros por segundo. Isso aí, um modo rápido, mas a gente vai fazer devagar, certo? As características desse movimento é a velocidade escalar é constante e diferente de zero. Por que diferente de zero? Porque se for zero, não vai ter movimento, tá bom? Sensato, né? Outra coisa, aceleração é nula. Não tem aceleração no movimento retilíneo uniforme, tá certo? A aceleração a gente só trabalha em um outro tipo de movimento, não é esse. A trajetória retilínea, já falamos sobre isso, quer dizer que vai estar sempre em linha reta. E aí, ó, tá aí o meu corredor fixo, tá certo? Correndo a 10 centímetros por segundo, com a mesma velocidade da tartaruguinha. Ou o corredor é muito rápido, ou a tartaruga é diferenciada, não é? A gente não sabe, ou o corredor é lento. Mas veja, o corredor a cada 1 segundo percorre 10 centímetros. Então, se eu quiser calcular a velocidade do corredor, eu pego duas posições, pego dois tempos, faço a diferença de cada um e divido. No caso, pode ser 40 menos zero, que dá 40, é o ΔS. Aí o ΔT, para 40 centímetros, tem que ser 4 segundos. Então, 4 menos 0. Então, vai dar 4. 40 dividido por 4, 10. Então, percebe que a velocidade sempre vai ser constante, tá bom? O movimento uniforme, ou retilíneo uniforme, ele é dividido em dois grupos. O primeiro grupo é chamado de grupo progressivo, tá certo? E o que significa o movimento progressivo? Tá certo? O outro grupo, movimento retrógrado. O que significa o movimento retrógrado? Na prática, é isso daqui, ó. Imagina que o motociclista está indo para a direita. Aí eu tenho uma setinha aí, onde a setinha ela indica, tá certo? Ela está indicando aqui o referencial. Então, a motocicleta está indo a favor do referencial, então o movimento é progressivo porque está a favor do referencial. Então, essa velocidade sempre vai ser positiva. Percebe, ó, 30 km por hora, 30 km por hora, 30 também. E a distância, ela está aumentando. 0, 2, 4. Os intervalos são sempre iguais. Então, as características dela é bem simples. O movimento retrógrado é parecido. Qual é a diferença? O motociclista agora está voltando, mas o referencial continua para a direita.
A seta continua para a direita para indicar o sentido. Então, à medida que ele vai voltando, ele está saindo do quilômetro 6, passa pelo quilômetro 4, pelo quilômetro 2. Percebe que vai diminuindo de 2 em 2 unidades. A velocidade é negativa porque está indicando o sentido, ele está voltando, está contra o referencial. Então, resumindo, velocidade positiva, movimento progressivo, porque está a favor do referencial. Velocidade negativa, movimento retrógrado, porque está contra o referencial. Tá certo? E aí eu listo melhor as características. No progressivo, o móvel desloca-se a favor do referencial, a variação de posição ou de espaço ΔS é sempre positivo e a velocidade é positiva. No retrógrado é o contrário, o móvel se desloca-se contra o referencial, o ΔS é negativo, a velocidade é negativa. Tá bom? Bom, todo esse movimento ele vai ser caracterizado por uma expressão matemática chamada função horária da posição. E essa função horária da posição ela vai descrever como o tempo e a posição estão se comportando, já que a velocidade não muda. Então imagina você sair daqui para Gravatá e você vai num móvel que tem velocidade de 10 km por hora. Se você vai chegar lá amanhã ou depois de amanhã, a gente não está preocupado com isso, você vai chegar. O fato é que a velocidade vai ser sempre a mesma, mas o tempo vai passar e a posição também vai aumentar, tá certo? Então é essa função que a gente vai estar interessado em fazer o estudo dela. Então a função descreve como a posição final é alterada à medida que o tempo passa, ok? Mais uma vez, a velocidade escalar é sempre constante e diferente de zero. Não esquece. E aí está aqui o corredor de novo, tá certo? Então, ele está saindo da posição 0, chegando na posição 40, o intervalo de tempo está aumentando de 1 em 1. Ele tem 10 centímetros por segundo. Todo esse movimento aí vai ser regido por esta função horária. S igual a S0 mais VT. A dica para você lembrar dessa equação, dessa função horária, é sorvete, tá certo? Cada elementozinho desse aí, ó, o S sem o zero é a posição final, o S com o zero, posição inicial, de onde o móvel está partindo, V é a velocidade e T é o tempo. Vamos verificar isso com um exercício de aprendizagem, bem simplesinho. Primeiro, um carro mantém velocidade constante e obedece à função S igual a 100 menos 20t. Tudo no SI. Quer dizer que a posição está em metros e o tempo está em segundos. Então, ele quer saber a posição inicial no primeiro momento. Se você lembrar da função, deixa eu voltar aqui, ó. A função horária é sorvete. Então, no lugar do S0, deixa eu voltar aqui, ó. No lugar do S0, eu tenho 100. Então, esse 100 é a minha posição inicial. Então, como está no SI, S0 igual a 100 metros. Tá certo? Quem é a velocidade? Vamos lá, é S igual a S0 mais VT. A minha velocidade está marcada ali como menos 20. Então, menos 20 metros por segundo. O tipo de movimento. Com uma velocidade negativa, então o movimento só pode ser retrógrado. E letra D, a posição em t igual a 2. Como o tempo é 2 segundos, eu vou pegar essa informação e substituir na função horária que ele está me dando. Então, vai ficar 100 menos 20 vezes 2. Resolve a multiplicação e depois faz a diferença. Então, 100 menos 40, 60 metros. Esse é o primeiro quesito, bem simples, não é? Segundo, as tabelas a seguir fornecem informações referentes a movimentos uniformes. Determine em cada caso a velocidade escalar e os valores de x e de y. Essa é a minha tabela. A posição em metros, o tempo em segundos. Percebe que o x na tabela está marcando posição e o y está associado a tempo. Então, primeiro, eu vou ter que calcular a velocidade. Você tem a liberdade de escolher na tabela quem é sua posição inicial, quem é sua posição final. Tá certo? Pegue uma posição que esteja associada ao tempo. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou estar escolhendo como posição inicial 4 metros. E estou escolhendo posição final 12, já que a velocidade não vai mudar. Então, posso pegar qualquer dado na tabela. Tomar só o cuidado. Para a posição inicial 4 metros, o meu tempo inicial tem que ser 0.
Para a posição final ser 12 metros, meu tempo final tem que ser 1 segundo. E aí, vamos calcular a velocidade, é ΔS sobre ΔT. Meu ΔS, posição final menos inicial, 12 menos 4. Meu ΔT, tempo final menos inicial, 1 menos 0. 12 menos 4 é 8, 1 menos 0 dá 1, 8 dividido por 1, 8 metros por segundo. Essa é a minha velocidade, tá certo? Poderia escolher, por exemplo, aí como posição final 20, se eu quisesse. Aí o tempo era 2 segundos. Você tem essa liberdade. Vamos calcular o x. O x representa a posição, tá certo? O y, depois que eu vou calcular, representa tempo. O que é que eu vou sugerir? Para a posição x, tá certo? Eu já tenho a inicial que é 4. E quando a posição é x, o tempo na tabela é 7 segundos. Só vou resolver a função horária, já que a velocidade é constante. Então, vou ter S igual a S0 mais VT. O meu S vou trocar por x, que é a posição final. A posição inicial é 4. A minha velocidade eu achei é 8 e o tempo é 7. Faço a multiplicação, somo com 4, então o meu x é igual a 60 metros. Tá certo? É só analisar a tabela. Já o y é o tempo. E para esse tempo que é desconhecido, eu tenho uma posição final de 84 metros. Vou usar a função horária, S igual a S0 mais VT. A posição final é 84, a inicial é 4 metros, a velocidade é 8 e eu quero o meu tempo, que é o y. É a equação do primeiro grau, esse 4 positivo passa para depois da igualdade, fica negativo, então vai ficar 84 menos 4, que é 80. O meu 8 passa dividindo, então 80 dividido por 8 vai dar 10, tá certo? Aí é 10 segundos e não 10 metros por segundo. Aí foi um errozinho de digitação. Mas todo mundo tá vendo na tabela aqui, y é tempo, tá bom? Vocês me perdoam? Valeu, obrigado. Ó, letra B. A letra B, eu tenho posição em função do tempo de novo, certo? Então eu tenho 20, 16, aí 8 e 0. Essa resolução pode ser feita até na lógica, né? Porque se você analisar direitinho, o intervalo aí ele tem um padrão de diminuição. O meu tempo tem um padrão que ele está aumentando, mas vamos verificar, tá certo? Ó, vou calcular a velocidade. Vou escolher posição inicial 20 e vou escolher posição final 16. A velocidade é constante, então posso pegar qualquer dado desse aí da tabela. Então, para a posição 20 o tempo é 0, para a posição 16 o tempo é 2. Vou calcular a velocidade, ΔS sobre ΔT. Então, 16 menos 20, sempre final menos inicial, e o tempo 2 menos 0. Então, vai dar menos 4 sobre 2, menos 2. Por que negativo? Porque o meu móvel está voltando, movimento retrógrado. E aí, vou calcular o x e o y. O x indicando posição, o y indicando tempo. Então, se eu estou dizendo que a posição inicial é 20, o x, nesse caso, é a posição final. E o tempo associado é 4 segundos. Então, ó, usa a função horária, S igual a S0 mais VT. Então, vou ter x igual a posição inicial 20, mais a velocidade que é menos 2, vezes o tempo de 4 segundos. Faz o jogo de sinal, mais com menos é menos, faz a multiplicação, 12 metros. Ok? Você pode encontrar isso usando a lógica nesse problema aí, que é bem simplesinho. Que está diminuindo de 4 em 4, certo? E vamos lá. Quem é o y? Dá para usar lógica também, né? Porque o tempo está aumentando de 2 em 2. Então, 0, 2, 4, 6. Mas aí ele fez uma pegadinha, tá certo? Por isso, uso da função horária. Vê bem, minha posição final, para esse caso, no y, vai ter que ser 0. Mas a minha posição inicial não muda. Então, ela fica 20. Então, 0 igual a 20 menos 2y. Faz aí a equação do primeiro grau, toma cuidado com os sinais, você vai achar aí 10 segundos. Tá certo? Bom, terceiro quesito. Dois móveis A e B partem simultaneamente do mesmo ponto, com velocidades constantes 6 e 8 metros por segundo. Qual é a distância entre eles em metros, depois de 5 segundos, se eles se movem na mesma direção no mesmo sentido? Vamos frisar o seguinte, os móveis A e B estão partindo do mesmo ponto e o enunciado não informa que ponto é esse. Você pode admitir que a posição inicial é 0, tá bom? E aí 5 segundos é o tempo que passa para A e para B simultaneamente. Então vou fazer para o móvel A, vou usar aqui a função horária dele.
SA igual a S0 mais VT. Veja, estou admitindo que a posição inicial dele é 0. A velocidade é 6, o tempo é 5, 6 vezes 5, 30 metros. Para B, é o mesmo critério. Admita a posição inicial dele 0, porque ele não informa. A velocidade é 8, o tempo é 5, 8 vezes 5, 40. Se em 5 segundos A anda 30 metros e B anda 40, qual é a distância entre eles? É só você fazer uma subtração. Eu utilizei um ΔS, então 40 menos 30, 10 metros. Temos aí como alternativa letra A. Tá, joia? Bom, minha gente, espero que todo mundo tenha conseguido acompanhar, tá certo? Qualquer dúvida, você pode nos consultar na nossa próxima aula, tá certo? Aguardo vocês, um forte abraço, fica com Deus. Um abração. Não esqueça, hashtag Física Facinho, só com o Xandinho.